Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos dar sequência ao conteúdo. Nós estamos na parte de periodização e hoje a aula é com o mestrando, o Henrique Leal. Né? O Henrique Leal é mestrando no nosso programa de pós-graduação e é professor concursado no Instituto Federal do Pará. Né? Então, Henrique, seja bem-vindo aí à aula, né? E tudo contigo. Deixa eu ver se eu já liberei aqui. Sim, está liberado, Henrique. Pode tocar a ficha. Boa tarde, obrigado, professor. Boa tarde a todos. Então, como o professor disse, vou falar um pouquinho hoje sobre a periodização da caminhada nórdica. E vou fazer igual o professor, vou dar uma melatia agora para a gente começar a aula. Você consegue ver minha tela? Sim, eu estou vendo. Tá. Então é isso, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre a priorização da caminhada nórdica, mais especificamente aí do projeto de extensão, né, para idosos e pessoas com doença de Parkinson, que é coordenado ali pelo professor Leonardo e professora Aline Haas. Tudo que eu vou falar aqui hoje sobre o projeto de priorização pensando no contexto pré-pandemia, tá? Nessa atual conjuntura que a gente vive, a priorização foi alterada, algumas coisas foram repensadas do projeto, algumas nomenclaturas e tal. Então, o que eu vou falar hoje vai ser o que era aplicado em contexto de campo, tá? Na prática mesmo, de pandemia. Acho que é isso. Deixa eu ver se está com um problema aqui. Ah, tá. Então, a caminhada nórdica, como o próprio nome já sugere, ali, é uma caminhada que surgiu nos países nórdicos, né, com uma estratégia para atividades no verão, né, de pouca neve. Os esquiadores precisavam continuar o seu treinamento, então eles criaram esse novo tipo de categoria de exercício ali, né. Consiste basicamente numa caminhada que é o auxílio de bastões, né, que tem uma técnica específica ali, a federação tem uma. Existem alguns tipos de técnica, mas a que é mais difundida da federação, que é essa técnica diagonal, consiste no apoio contralateral de braços e pernas, né, inclinação de bastão, que proporciona propulsão à frente, aumenta a velocidade, aumenta o comprimento de passo, entre outras características dessa modalidade. Tá? A gente pode observar aqui na imagem um pouquinho da técnica. Então, o projeto ele acontece de segunda e quartas, tá? No horário de 8 às 11 horas, onde a gente consegue destinar ali 3 turmas que contêm 20 alunos em cada turma, né? Às sextas-feiras acontecem as reuniões da equipe da caminhada nórdica e na sequência existem as reuniões do grupo Locomotion, tá? O projeto de extensão, ele de caminhada nórdica para idosos e pessoas com doença de Parkinson, fazia parte de um projeto maior, né, que a gente chamava de PPT Parkinson. Era um programa de pesquisa e tratamento para Parkinson, né, que unia 3 projetos, né, o projeto da dança, do jogging e da própria caminhada nórdica, que atendia ao mesmo público, né, idosos e pessoas com doença de Parkinson. Então, como funcionava esse projeto? Né? Então, o desenvolvimento do projeto era pautado ali em 3 avaliações, tá, ao longo do ano. A gente tinha a avaliação inicial ali no primeiro semestre, né, que dava subsídio para a gente conseguir prescrever esse treino de forma individual, tá, de forma individualizada, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Aí, ao final do primeiro semestre, a gente fazia uma segunda avaliação para talvez ajuste, de um possível ajuste dessa priorização, né? E no final do semestre, ali, no final do ano, era feita a última avaliação e a gente conseguia identificar melhoras, incrementos ali em algumas variáveis nessa população que fazia parte do projeto, tá? Então, as avaliações consistiam basicamente de 4 naturezas ali. As avaliações antropométricas, fazer a coleta de massa, estatura corporal e do comprimento de membro inferior, que é uma variável importante ali para a gente. Aplicação de questionários de qualidade de vida, de humor, de sono, tá? E de depressão para ambos os grupos ali. E para as pessoas com doença de Parkinson, a gente aplicava 2 escalas específicas ali, que é o PDRS e o RONIAR, onde a gente vai ter score e, através do RONIAR, a gente consegue fazer uma classificação do estagiamento da doença, né? Que vai de 0 a 5, 0 é um sujeito menos afetado pela doença e o 5 é o sujeito mais afetado pela doença, já é um estado acamado. E a gente, inclusive, não tem esse
esse estagiamento no projeto. Tá. Em seguida, são realizados os testes funcionais de tug numa velocidade autoselecionável de caminhada, que aqui a gente chama de VAS, né? Velocidade autoselecionável de caminhada. E também fazemos testes de sentar e levantar e o próprio teste de caminhada de 6 minutos. Inicialmente é sem bastão, tá? A gente já tem uma ideia do futuro de aplicar esse teste com bastão, mas ainda não aconteceu, né? A gente não colocou para frente isso. Esse teste de caminhada de 6 minutos, ele vai ser o teste que vai dar embasamento para todo o modelo de periodização ali, principalmente da prescrição do volume de treinamento, tá? Quando existiam demandas específicas de alguns projetos de mestrado, doutorado, são realizadas algumas coletas mais pontuais aí de cinemática, através dessa captação de movimento, através de sistemas de câmeras, que no nosso caso a gente utiliza o VICO, tá? E também a análise das forças que são aplicadas, que, né, promovem a locomoção, enfim, e essa coleta é feita através de plataforma de força, né? Mas no final eu trago algumas imagens com relação a essas avaliações do grupo 4, com um ponto mais específico, mais voltado para a pesquisa, tá? Então, o projeto ele é realizado basicamente em 2 ambientes. As segundas-feiras geralmente ocorre na pista de atletismo, nas quartas no anel viário em volta do parque, em volta do centro natatório. A equipe que compõe o projeto ela é composta por alunos de doutorado, alunos de mestrado, bolsistas, bem como voluntários, tá? De várias áreas distintas. A gente tem professores de educação física, fisioterapeutas, nutricionistas, alguns da medicina já fizeram parte também. Em condições normais, ali, sem pandemia, os alunos da disciplina de treinamento, caso vocês, em algum momento da disciplina também fariam parte do projeto, tá? Aplicando treinamento ou participando de algum tipo de avaliação. Então, a estrutura da aula é basicamente em 4 partes. Na parte inicial, a gente tem exercícios de mobilização, aquecimento. E na segunda parte, exercícios específicos da caminhada nórdica, né, que são educativos para aprimorar essa técnica, porque a técnica de caminhada nórdica, para se caminhar com bastões, é importante ter uma técnica de um nível interessante, porque a gente consegue usufruir o máximo dos benefícios desse caminhar com bastões, né? Aumento de velocidade, aumento de comprimento de passe, entre outros aspectos. O ponto mais alto da quantidade de tempo maior do tempo principal da caminhada nórdica, que é o percurso do volume associado às intensidades, que eu vou falar mais à frente. E no final a gente tem uma atividade de volta à calma, com relaxamento e alguns exercícios específicos, tá? É um ponto importante a se destacar do Estava indo bem. Vamos ver se ele volta. Era no ponto importante que ele parou. Aquela colada de placa. Não é fácil, né, cara? Tá no interior de Pouso Alegre, né? Quero ver quem é que sabe onde fica isso. Vamos ver se damos um tempo para ele, né? A imagem colou. Deixa eu ver se ele responde no WhatsApp. Ó, tá voltando. Voltei. Caiu a internet. Volta lá, cara, deixa eu ver. Tem que compartilhar de novo e toca a ficha. Parou no ponto importante. Estava dizendo isso, um ponto importante. Mas tá travando. Tá travando? Oi.
Não consegue compartilhar mais? Tá, acho que agora vai. Vocês lembram onde eu parei? No ponto importante. No dia da Caminhada Nórdica. Não ajuda muito. Tá. Era aí, nessa foto, um ponto importante, acho que era do dia a dia, né? O que está escrito. Sim, é um aspecto importante a se destacar, que vai social. além da apresentação em si, da aplicação do treinamento, é uma parte social, tá? Que a gente consegue observar ali nos questionários que são aplicados no pré e depois no pós, que é o seguinte, pessoas com doença de Parkinson, através ali dos efeitos da doença, sintomas não motores, depressivos, problema de aceitação e etc., tinha um comprometimento dessa parte social, né? E que a gente percebeu que depois do projeto a gente conseguiu melhorar esses aspectos, tá? Principalmente com relação à socialização dessa população específica, tá? Então, como é prescrito o treinamento, tá? Esse treinamento, ele tem como ali, volume o tempo total de sessão, que é 60 minutos, e se baseia na distância do TCC, tá? Que é um teste de caminhada de 6 minutos. Vou falar um pouquinho mais detalhadamente à frente. E a intensidade, a gente trabalha basicamente com 4 intensidades, que é dada pelas velocidades. A gente tem 4 velocidades: VAS, que é a velocidade intermediária, a velocidade autoselecionada de caminhada. A gente tem a velocidade intermediária de caminhada, tem a velocidade máxima de caminhada e tem o trote, né? Então, essas são as 4 intensidades que a gente trabalha na priorização da caminhada nórdica. Então, ela se dá basicamente por uma avaliação e depois por uma prescrição de forma individualizada. Como é que funciona isso, né? Primeiro, a gente faz a classificação dos sujeitos, né, através do coeficiente de ITC6. Então, eu preciso primeiro da distância realizada, que é com o teste de ITC6 que eu vou obter essa distância realizada. Então, o posicionamento de 2 cones, né, a distância de 30 metros, onde o sujeito realiza essa distância num tempo de 6 minutos. E, ao final desse tempo, eu vou quantificar a metragem ali, né? E eu vou ter a distância realizada. A distância predita, a gente quantifica ela através da equação de Enright, de 2003, né, que a partir de medidas antropométricas básicas de estatura, idade e massa corporal, a gente consegue predizer essa distância para homens e mulheres. E a partir disso eu consigo ter o coeficiente de TC6, que vai me permitir uma classificação desses sujeitos, né? Esses sujeitos são classificados em A1, A2 e A3, né, de acordo com o seu desempenho no TC6, tá? O que isso vai dizer para a gente, né? Essa classificação ela vai dizer a partir de qual ponto, né, esse sujeito vai iniciar o seu macrociclo, né? Qual será o volume desses indivíduos? Vou tomar como exemplo aqui um sujeito A1, que é classificado como A1, então ele vai iniciar o volume desse macrociclo em 50%, tá? 50% do TC6, né? E esses incrementos eles são na ordem de 5 vezes. Então, se a gente tem 50%, por exemplo, de um valor de TC6, multiplico isso por 5, eu vou ter o volume que aquele sujeito vai iniciar esse macrociclo. Tá? E esses incrementos eles podem variar de 50% a 90%, né, para sujeitos A1, de 70% a 110% para sujeitos A2 e de 90% até 150% para sujeitos A3 ali, com sujeitos menos afetados, tendo um desempenho melhor no teste de TC6. Então, todo o contexto ali da prescrição do volume é baseado no coeficiente de TC6, no teste de TC6 e depois no coeficiente, tá? Aqui eu trago para vocês uma tabela onde a gente consegue ilustrar esse volume individual, tá? Baseado no TC6. Então, essas cargas elas têm início em sujeitos A1 de 50%, nos sujeitos A2 em 70% e em sujeitos A3 em 110% do teste de TC6. Então, aqui tem como exemplo um sujeito que realizou que o teste de TC6 dele foi de 365 metros, então a gente quantifica 70% desse teste, multiplica isso por 5, a gente vai ter o volume dele para aquela sessão, no caso aqui foi 1.278, né? Esse volume ele vai variar, a gente usa o modelo ondulatório aqui durante toda a periodização, em sessões de choque e sessões regenerativas, né? Basicamente, é a organização. Então, aqui eu trago para vocês uma tabela de classificação, né, de desempenho, onde vai ter, a partir do TC6 medido, TC6 predito, tem o coeficiente, eu classifico esse sujeito. Né? Outros dados antropométricos aqui. Tá?
Então, como é feita a prescrição da intensidade? Né? Como dito anteriormente, a intensidade é dada pelas velocidades, tá? Velocidade VAS, velocidade autoselecionada, velocidade intermediária, que é entre a autoselecionada e a máxima. E temos a velocidade máxima, que é a maior velocidade que o sujeito consegue caminhar sem correr. E temos o trote. Né? Essas são as quatro intensidades que utilizamos. Chamamos de sensação subjetiva de marcha. E cada marcha, cada intensidade dessa periodização, ela é controlada, ela é determinada através de silvos de apito. Né? Então, um silvo de apito, o sujeito tem que caminhar em VAS. Né? 2 silvos de apito, ele tem que caminhar em velocidade intermediária. 3 silvos de apito, ele tem que caminhar em velocidade máxima. E 4 silvos de apito, esse sujeito tem que trotar. Tá? Isso também é controlado através da escala de percepção de esforço. Né? A gente consegue controlar. A gente faz um registro inicial antes do treino, no final do treino e entre as velocidades. Tá? Onde a gente espera que em velocidades mais baixas esse sujeito tenha um menor esforço e em velocidades mais intensas tenha um maior esforço. Essa tabela é uma tabela resumida ali desse volume e intensidade, dessa apresentação que eu mostrei para vocês aqui, onde a gente tem em cada sessão o percentual, tá, o volume baseado no percentual do TC6 e a intensidade baseada nas velocidades. Né? Uma coisinha, um asterisco, a velocidade VAS, 2 é a velocidade intermediária. Então, para cada sessão a gente vai ter um tipo de carga específica. Tá? Aqui eu trago como exemplo esse gráfico, onde mostra, tomando como exemplo o sujeito A1, onde eu trago para vocês essa carga de treino. Tá? A gente tem os primeiros períodos ali, aqui a gente tem como exemplo 4 sessões, são utilizadas como período de base, onde a gente trabalha muito educativos da técnica de caminhada nórdica e esse entendimento da intensidade através de silvos de apito. Né? Então é bem importante que esse aspecto seja bem desenvolvido nesse período de base, para que a gente consiga aproveitar o máximo os efeitos dos bastões. E claramente a gente consegue observar aqui nesse gráfico que essa carga ela tem caráter ondulatório, né, no período de todo o macro ciclo. Então, nós utilizamos um diário de treino, onde nesse diário nós registramos o tempo que os sujeitos passam em cada velocidade, que eu não falei anteriormente ali, mas esse tempo que os sujeitos passam nas velocidades ele é inversamente proporcional à intensidade dela, né? Então, se a gente tem velocidades menos intensas, esse sujeito vai passar mais tempo nessa velocidade. E se a gente tem velocidades mais intensas, ele vai passar menos tempo nessa velocidade. Tá? Aqui, então, eu registro o tempo e as velocidades. Outro ponto importante aqui é que a gente consegue quantificar isso para facilitar o diálogo ali com os alunos, né, os idosos e os Parkinson, que é tentar quantificar essa metragem ali, aquele volume em voltas, né? Dependendo do ambiente que a gente estiver executando esse treino, se for na pista de atletismo ou na pista de atletismo a gente sabe que é 1.200 metros, então uma meia volta na pista é 600. Se nós utilizarmos o anel viário, a gente sabe que é 300. No campo de rugby, a gente sabe que é 250 metros. Então, a gente consegue quantificar isso através de voz para facilitar ali o diálogo com os alunos. Tá? Então, e isso é registrado também no diário de treino, como o borg inicial, o borg final e os borgs dentro das velocidades. Tá? Nós sempre realizamos ali confraternizações de início e final de semestre, tá? A gente consegue aglutinar as turmas, que geralmente não se encontram, né, nos dias de treino normais, e bem como as equipes. A gente faz uma festa bem legal e bacana, que é bem aguardada, inclusive, bem esperada por todos os componentes ali do projeto. Bem bacana. O Grupo Locomotion, ele trabalha bem esse tripé básico da universidade pública, né, de ensino, pesquisa e extensão. Extensão é o projeto que eu estou apresentando para vocês aqui, juntamente com a periodização, né? A pesquisa, que já é organizada, com os próprios dados que são obtidos durante esse projeto de extensão, e atividades de ensino, que são realizadas durante as reuniões do grupo, ali na sexta-feira, que a gente consegue trabalhar bem esse tripé básico da universidade. Algumas atividades de ensino que são realizadas, uma que está acontecendo agora, exatamente, né, que eu estou participando desse treinamento, ministrando ali, mostrando para vocês como é feita essa periodização do projeto. Né? Então, a gente trabalha nesse sentido. Além disso, tem as apresentações no salão de extensão e salão de iniciação científica, além da participação em eventos,
divulgando o resultado dos projetos de pesquisa, tá? Eventos que são nacionais, internacionais também. Aqui trago algumas fotos das coletas, lembrando aquela coleta, aquelas avaliações número 4, lá, que são coletas específicas para projetos de pesquisa. Nós temos aqui coletas de Vicon com os marcadores reflexivos, temos coletas de eletromiografia, coletas de plataforma de força, tá? Então, que são alguns exemplos dessas coletas que são realizadas com a população desse projeto. Tá? Aqui mais algumas imagens de eventos. Pois bem, esses resultados da periodização foram publicados em journals específicos ali, tá? Utilizando os públicos que participam do projeto. Tá? Público, que é o público de idoso e o público de Parkinson. Os artigos da Natália Gomeniuca, que é uma egressa do grupo, que ela trabalhou basicamente ali com os idosos, né? Então, o efeito dessa periodização sobre os idosos, ela conseguiu obter melhora ali na economia de caminhada, tá? Alguns aspectos funcionais, equilíbrio, mobilidade, que isso influenciou em aspectos de qualidade de vida, né? A gente já evidenciou isso, tá? E também no público de Parkinson, nos estudos da Elren e da Ana Paula Zanardi, eles evidenciaram isso, a redução de assimetrias intersegmentares da população de Parkinson, que a gente já sabe que essa população ela é blocada, ela tem uma rigidez muito maior, ela tem dificuldade de dissociar as cinturas, né? A gente observou que essa priorização melhorou esses aspectos, tá? Assim como aspectos funcionais importantes, como estabilidade dinâmica, o próprio aumento da velocidade de caminhar, tá? Todos esses efeitos crônicos que nós avaliamos através dos ensaios clínicos randomizados. E atualmente a gente está tentando identificar alguns efeitos, respostas, né, agudas do bastão sobre esses aspectos mais específicos, aspectos mecânicos, né, da população de Parkinson. Então, a gente vai mostrar um pouco disso para vocês ainda antes de terminar a disciplina. Aqui trouxe alguns mídias sociais do grupo, tá? Lá tem fotos, tem alguns trabalhos que foram divulgados nessas mídias sociais. Tudo que eu tinha para falar era isso. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Se o professor quiser completar alguma outra informação, é isso. Obrigado, Henrique. Muito legal a apresentação. Pessoal, perguntas? Deixa eu começar aqui com algum comentário. Bom, bem legal, né? Eu acho que eu já comentei para vocês desse projeto, assim, né? Que mexeu muito com a ESEF, até com programas de treinamento com pacientes neurológicos em Porto Alegre, assim. A gente vê, nos últimos anos, a gente tem tido dificuldade de encontrar pacientes destreinados, né? No começo era muito fácil, né? E eu acho que não só nós, mas a ciência tem ajudado muito para entender de que a estratégia do exercício é super interessante. Acho que eu já comentei para vocês, né? Quando a gente começou em 2012, a maioria dos pacientes eram pacientes que estavam há 5, 10, 15 anos, sendo que nenhum profissional de saúde tinha indicado exercício para eles, assim, né? E eram caras que tinham a inatividade forte, né? Então, é um projeto que mexeu bastante aí, inclusive com a nossa parte emocional, né? Agora, com a pandemia, a gente tem perdido alguns alunos, né? Porque tem se agravado o quadro deles, tem piorado em função do pouco movimento, pandemia, distanciamento, e eles, o que eu digo, né? Eles têm, de certa forma, pouca gordura para queimar, então sofrem muito mais, assim, né? E, bom, tudo bem. Mas, assim, ó, outra coisa que eu queria comentar, eu acho que o Henrique, tu vai comentar depois, né? Tu vai falar sobre isso exatamente, mas até para emparelhar com o que a gente falou de manhã, o que acontece, pessoal? Quando a gente usa os bastões, em alunos que são altamente treinados, são instrutores de caminhada nórdica, ou seja, que usam muito bem a técnica da caminhada nórdica, existem adaptações muito específicas que o Henrique falou ali rapidamente. O que acontece, resumindo, o que eu queria dividir com vocês? Se tu dá um par de bastão de trekking ou caminhada nórdica para alguém que nunca usou, a pessoa começa a usar esse bastão
tanto em ambiente natural ou regular, o que for, ele começa a usar o bastão de forma mais verticalizada, resumindo, tá? Ele usa uma técnica mais verticalizada, que a gente, num artigo lá dos colegas da Itália, eles chamaram de movimento mais de cotovelo, tá? Mas o bastão fica mais verticalizado, se usa quase como uma bengala, um auxiliar, assim, verticalizado. A técnica da caminhada nórdica, vocês viram ali numas imagens, um GIF muito legal mostrando que ele não é verticalizado, o bastão ele entra inclinado, e isso dá uma propulsão à frente. Essa é a dica assim, biomecânica, isso vai alterar vários aspectos fisiomecânicos, energéticos, que são bem interessantes. Então, muda bastante a técnica, coisa que quando se usa a técnica essa mais vertical, mais natural, essas diferenças não são tão grandes. Por exemplo, no comprimento de passada. Tá? Então, se tu usa a técnica correta, tu ganha mais em comprimento de passada, teu comprimento de passada aumenta. Né? Agora, tem uma coisa interessante do mestrado do Henrique, que é o que eu vou emparelhar. O Henrique está estudando o uso de bastões em aluno, né, com doença de Parkinson e idoso também, como grupo controle, em um estudo agudo, né, a gente está vendo bem as modificações de trabalho mecânico externo, interno, recovery pendular, mecanismo pendular, vários aspectos. E tem um aspecto biomecânico básico que nos chamou muita atenção, que já nos mostrava no nosso dia a dia, especialmente quando a gente usava mais o areião ali, né? Que é a seguinte, o que acontece? Esses alunos, pacientes de Parkinson, eles têm várias restrições, né? E a gente já viu vídeo, até uns vídeos que mostram eles fazendo um certo padrão, mas muitas vezes o que está aparecendo, né, resumindo, é o contrário, uma redução do comprimento de passada. Quando eles usam o bastão, eles têm um pouco de redução desse comprimento de passada e aumento de frequência de passada. Tá? É pouco sempre, tá, gente? Não é nada alarmante, mas é um ajuste que parece ser bem forte no Parkinson, né? E esse dado está chamando a atenção. E reforça um dado que a gente está submetendo o artigo pela terceira vez, mas eu divulgo aqui com vocês, que é um trabalho meu lá, ligado ao meu pós-doc com os italianos, que é o seguinte, que o uso de bastões, seja ele com a técnica correta ou não, ele é uma estratégia de controle de equilíbrio lateral. Tá? A gente estudou o padrão ouro de equilíbrio, eu fiz lá rotinas para calcular isso, que são as margens de estabilidade dinâmica antero-posterior e médio-lateral. Tá? E a gente calculou isso dinamicamente e tal. E o que nos deu? Que o uso do bastão nas duas técnicas melhora a estabilidade lateral. Então, a tarefa de equilíbrio lateral, que é desafiante na caminhada, o bastão auxilia bastante. Tá? Então, o que se vê? O Parkinson parece que tenta aproveitar bastante essa tarefa, né? E, inclusive, reduzindo um pouco a estabilidade dele antero-posterior, que não é restritiva mesmo. Tá? Mas ele faz essa alteração auxiliando no ponto onde é mais fraco, né? Que é o equilíbrio lateral. Então, os bastões funcionam ali como algo que já serve para quem é treinado e com eles mais ainda, né, para essa tarefa de equilíbrio lateral. E por isso que dá uma sensação de segurança também, a gente está discutindo alguns aspectos práticos ligado a isso. E fecha com os dados do Henrique, né? Depois ele vai falar mais em detalhe no outro dia, vai ligar com a energética e também a ação muscular que vem dos achados dele, né? Que são bem interessantes no mestrado. Né? Tá? Então, é por aí, gente. Acho que o que eu queria comentar... Não, e outra coisa são esses exemplos de como a gente pode adaptar aspectos de intensidade e volume individualizados, mesmo em grupos onde muitas vezes o pessoal acha que não tem o que periodizar, sabe? Tem aquela discussão de que alunos muito iniciantes ou com muito prejuízo dá qualquer coisa que qualquer coisa funciona. Não é assim. Tá? A nossa experiência mostra é que, se bem periodizado, a gente tem resultados mais interessantes. Tá? Tem resultados bem interessantes e é possível, assim, porque, de certa forma, é o que a gente fala. Por outro lado, embora tenha essa ideia errada aí do qualquer coisa serve, na real, na patologia, a gente tem maior variabilidade, inclusive. Quando a gente pensa em princípio da variabilidade ou da individualidade biológica, na restrição do movimento, essa variação é maior ainda. O que já era individual com sujeitos controle, né, com sujeitos normais,
quando a gente tem as restrições, essas variações aumentam bastante. Tem situações, o sujeito que tem um freezing de um braço, tem uma paresia de outro. Então, os ajustes compensatórios a gente tem que dar muita atenção e tem que individualizar mais ainda e pensar mais nesses princípios de forma completa, tá? E o resultado tem sido muito bom, tanto do ponto de vista até de motivação do grupo, sabe? Por eles verem que são treinos bem pensados, não é aquela coisa de faz meia hora todo dia, como se fosse uma aspirina, né? São treinos que são pensados para o dia a dia do cara, são pensados a médio e longo prazo. Isso aí tudo tem um reflexo. Inclusive, a gente acredita em aderência, coisas do tipo, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Outro aspecto que eu queria só dizer para vocês, gente, é que quando a gente pensa em programas de treino de caminhada nórdica não periodizados, tem muita gente, tem grupos no mundo, tá? Tem muita gente que sai para caminhar no meio do mato sozinho. É tipo o Forrest Gump da versão caminhada nórdica, tá? Eles botam um monte de bastão, saem junto, tiram muita foto, divulgam no Instagram, e a gente tem contato com meio mundo, assim, de tudo, russo, é gente de tudo que é lado. Assim, pegou muito forte no mundo, assim, né? Mas o que a gente vê? É que quando os programas não são tão periodizados, existe sempre uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a pessoa bota bastão e sai para caminhar, ela caminha mais, tá? Ela vai mais rápido, tendencialmente, né? Que no nosso caso a gente já viu que o Parkinson não é bem assim, mas na maioria das pessoas normais, vão um pouco mais, caminham mais rápido e mais, tá? Então, é problemático quando a gente pensa em programa de treino sem controlar bem a carga. Quase sempre esses programas têm erro, porque geralmente as pessoas que usam bastão vão mais além. Isso é um erro metodológico, né? Que bom que eles fazem algo mais, mas é algo que a gente tem que cuidar. Tem vários estudos que mostram isso, só que são com baixa controle da carga de treinamento. Nos nossos treinos, que são altamente controlados, a carga de treinamento, a gente consegue ajustar melhor isso. A gente sabe que eles podem caminhar, só que a gente controla as cargas para X objetivo, que tem um impacto energético total X. Então, os nossos estudos têm esse adicional. Na discussão com a literatura, a gente tem tido muita tranquilidade de discutir esses aspectos, porque é um ponto forte para a média. Tem até estudos da área da fisioterapia que, então, nem se fala que os caras caminharam meia hora, mais ou menos, durante 2 meses. Não se sabe mais nada do que eles fizeram. Então, são bem problemáticos sobre a dose, né? Dose e resposta do exercício, tá? E a gente pode entender bem isso com marcadores bem simples, tá? Isso é legal também. E teve estudos anteriores que a gente usou frequência cardíaca, usamos marcadores um pouco melhores, baseados em limiares, inclusive. Só que nesses últimos estudos, a gente tem feito o que faz na extensão com marcadores simples. E também têm alto potencial, são bem interessantes de se usar. E fáceis, né? Como vocês viram ali. Tem que ter só um certo controle sobre alguns dados e tal. E organização, né? Mas depois a tecnologia nos ajuda a entender toda a carga de treino que eles fazem. Tá? Quevedo, diga aí, cara. Eu vi tu te mexendo. Não, a minha curiosidade é saber, tem ideia de qual é a população de indivíduos com Parkinson em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, assim, já que só o Locomotion provavelmente trabalhe caminhada nórdica com eles? Sim, a gente tem DataSUS, tá? Só que eu não lembro agora. Tá? A gente tem, até usamos em alguns ensaios, não todos, tá? Porque tinha uns que não tinha como não nos ajudar, ficava impossível fazer o estudo, a gente não considerou. Aí virou um ensaio clínico que a gente chamou randomizado, mas randomizado daquela forma fraca, né? Mas a gente fez, tá? O que eu sei é que é a segunda doença crônico-degenerativa mais comum, cada vez aumenta mais com a questão do envelhecimento, né? Então, só isso, assim, né? Doença genética, né? Mas não sei te dizer, porque tem aqueles números que eu não estou lembrado agora, que é 1 em 1000, tem aqueles números de prevalência. As proporções. Né? Proporções populacionais. Mas não estou lembrado agora, cara, não sei te dizer. Eu sei que, claro, o nosso grupo é baixíssimo, tá? Porque os nossos estudos têm esse problema, né? Isso é um problema dos estudos de exercício. Inclusive, eu digo para o pessoal, e eu discuto até como editor e como revisor,
que quase sempre a gente, quando pensa em errar sobre erro tipo 1, erro tipo 2, ou estudos com baixo poder estatístico, quase sempre o nosso problema é o erro do tipo 2, assim, é o que algumas vezes algumas diferenças não aparecem porque a amostra é pequena. Nesses estudos nossos de biomecânica e fisiologia, que vão até 20 sujeitos, em geral, esse é o nosso... É difícil a gente errar por ter uma amostra muito grande quando é 15 ou 20 pessoas, entendeu? Haja tamanho de efeito para inverter essa lógica, quase sempre é para esse lado, né? Então, tem que estar atento nisso. Quando não aparece, quando dá uma tendência, às vezes dá para a gente tomar mais coragem e usar os tamanhos de efeito junto, né? Porque, claro, o cálculo mesmo lá do tamanho de efeito vai dizer que está um pouco fraco, né? Então, isso força a decisão de que... Porque a amostra é pequena nesse caso. Não deu E me diz uma coisa, Tata, e assim, nesse programa de periodização que o Henrique mostrou dentro daqueles critérios, já existe, assim, tipo, uma proposta de diretriz, uma recomendação, sei lá, Organização Mundial da Saúde, que isso recomende ou não? O que tem nesse sentido para a doença de Parkinson? Bem fraco, tá? As recomendações ainda não chega a ter nem o número mínimo, tá? Nem a quantidade mínima de minutos por semana do Parkinson, em nível de evidência alto, tá? O que tem proposição, que é opinião quase, assim, tá? E texto narrativo, assim, que descreve possibilidades. Tem um artigo do Pedersen, por exemplo, que a gente usa, mas é aquele clássico, que não sei se tu lembra, foi um pouco... Eu sei foi qual homenagem ao Saltin lá, aquele, que fala de tudo que é doença e tem 3 linhas de Parkinson, dizendo, é interessante exercício aeróbico, é interessante força, assim, super genérico, né? Como tem para tanta população ainda, né? Não tá que nem por exemplo, as restrições cardíacas, né? Que estão mais avançados, assim, tem vários valores ainda, mas no nosso não, tá? Bem pequeno, então tudo isso que a gente propõe é altamente discutível, assim, é um nível de evidência sempre relativamente baixo. É o que tem de melhor atualmente, isso a gente tem bastante certeza. Você pega textos do mesmo nível, assim, né, tratando desses modelos, tem menos evidência do que o nosso. O nosso a gente pelo menos testou em ensaio clínico randomizado. Várias opiniões dos caras são baseadas em dados com experiências genéricas clínicas, né? Então, está nesse nível, assim. Tem muita coisa ainda para se definir. Mas a gente está na fronteira disso, a gente está na ponta disso, nessa discussão, porque realmente poucos estão dando. Embora seja uma doença que não é pouco, né? Com uma prevalência alta, assim, em relação, né, às doenças gerais, né? Perde para o cardíaco, respiratório, mas é alta, né? Mesmo assim, tem esses problemas. Porto Alegre é a capital brasileira com maior incidência de Parkinson no Brasil. Essa é a informação que a gente tem. E voltando à discussão aí sobre dose e resposta, a gente tem sinalizações importantes, né? A fragilização da pessoa com doença de Parkinson era bem aparente antes do projeto, né? Então, algumas evidências mostraram que não é bem assim. A gente sabe que a literatura mostra, inclusive, que as velocidades mais altas, a intensidade mais alta sinaliza coisas interessantes para a gente, assim, principalmente a redução desses sintomas, né, as evidências que mostram é que os sujeitos com doença de Parkinson caminhando ou correndo em velocidades mais altas, os sintomas tendem a desaparecer, assim, entre aspas, sabe? Em algum momento os parâmetros ficam semelhantes às pessoas normais, né? E isso através de evidência e através de relato de experiência, né? No projeto, pessoas, quando a gente coloca eles para trotar, eles se sentem muito bem trotando, eles não têm nenhuma queixa de segurança. E isso é um ponto interessante que levanta um X, um asterisco, na verdade, né? A gente ainda não tem essa evidência para suportar isso, mas que eles se sentem confortáveis e é um ponto interessante, isso é. No estudo esse que a gente fez com a Elren, né, foi um estudo observacional, né, simples assim, mas que a gente fez aqueles diagramas de força, velocidade, potência e velocidade que eu já comentei em aula para vocês do Mohan.
né? Foi a colaboração com os franceses, né? A Elren publicou, tem a ver com o doutorado dela, com Parkinson. A gente usou essa modelagem exatamente com Parkinson, que vinha dessa experiência. A gente começou a ver que tinha pacientes que conseguiam correr, né? E eles queriam ter uma intensidade maior. E só que tinha toda uma discussão de segurança. Olha, tem que se atentar, tem que primeiro garantir a segurança do exercício, mas sempre com um discurso do papo esse de que na dúvida fica parado, né? E aí tem uma intenção sobre isso. Hoje, né, na discussão de saúde, de custo-benefício, etc., sabe-se que está se pagando um preço por causa dessa cultura geral, né? Então tem que se testar as coisas e ir para frente, né? E quando a gente começou a fazer a corrida, surgiu toda uma repercussão, tanto local de colegas da área da fisioterapia, né, mais médico, assim, né, geral, mais conservadora, quanto na ciência mesmo, né, a gente colocando, como assim, e a segurança, e aí a gente fez alguns questionários com eles, fizemos coisas básicas, como tu te sente correndo, e não apareceu nada, eles se sentiram super bem fazendo, e inclusive isso que o Henrique falou, várias restrições desapareceram quando eles se colocaram a fazer um sprint. Então, tem aí um mecanismo que já tem alguns estudos mostrando coisas de alta intensidade, pontuais, que nos ajudam a entender o que aconteceu funcionalmente, né? Que foi isso, os caras desapareceu assimetrias, coisas assim, né? E conseguiram fazer muito bem. Eles faziam um sprint que tu não sabia se era idoso ou Parkinson fazendo. Depois que ele voltava a caminhar, aí tu confirmava de longe quem era, se era Parkinson ou não, né? Bem legal mesmo. E aí, gente, mais perguntas? Murilo, quer perguntar alguma coisa ou não? Está arrumando aí a tela. Tá? Então, gente, vamos ficar por aqui. Henrique, parabéns mais uma vez pela apresentação. Bem boa. Vamos ver se na próxima aula aí a gente tem a aula do grupo de corrida e triatlo, organizando aí com os bolsistas. Tá? Encerramos por aqui essa